Nós vamos fazer hoje o segundo capítulo do livro No Mundo Maior, né, com a continuação das obras de André Luiz, narrando os acontecimentos no mundo espiritual, né, e o intercâmbio entre os dois planos da vida. Bom, alguma coisa a mais depois o Ju coloca lá. Pessoal, eu fiquei assim, como eu tinha dito na semana passada, eu ainda não tinha lido esse livro. Já li vários outros do André, mas esse exclusivamente eu não tinha lido. E me encantou demais a palestra, digamos assim, de Eusébio para aquele grupo de espíritos encarnados e desencarnados. Eu não sei se todos vocês leram o segundo capítulo, mas eu achei assim fantástico. A vontade que eu tinha era de assim ler tudo, porque se for tirar da fala de Eusébio qualquer coisa que eu tire ali, como eu tirei, vai fazer falta, sabe? Então, quem não leu, eu recomendo que leia esse capítulo com muita atenção, porque o André Luiz, ele psicografou esse livro, quer dizer, o Chico psicografou esse livro, André, né, através do Chico, escreveu esse livro em 1947, se eu não me engano. E a guerra acabou em 45, né? Isso mesmo. O livro foi publicado em 47 e a guerra acabou em 45. Mas é tão atual, gente, é tão atual tudo que está escrito ali, que não tem como a gente não sentir que tudo aquilo é para nós, sabe? Eu senti muito assim, inclusive na semana passada eu fiz a palestra e eu usei algumas falas, uma pequena fala de Eusébio nesse capítulo, na minha palestra, porque ele fala nesse capítulo a respeito da necessidade que nós temos de nos transformar, né? De que não basta só termos uma boa vontade, nós precisamos fazer brilhar a luz em nós. Que se não houver essa transformação, não conseguiremos. E ele fala muito a respeito do quanto somos falíveis, do quanto somos influenciáveis, do quanto somos frágeis na nossa fé e na nossa boa vontade. Então, eu recomendo que quem não leu, leia. E quem leu, ajude hoje no estudo, porque eu quero ouvir de vocês a opinião de vocês, o que vocês sentiram com o que vocês leram. Porque é muito disso, é do que a gente sentiu na leitura dessa palestra. Então, o Eusébio, ele fala, tem uma palavra dele lá, antolha, quer dizer, aí eu pensei, o que é antolha, né? E eu fui pesquisar o que é antolha. Logo no começo do livro ali, ele fala, meu Deus do céu, tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. E aí eu pensei o que significa. Bom, olha só, nós estamos tangidos, estamos sendo direcionados, né? Estamos indo assim, estamos sendo conduzidos pela necessidade que nós sentimos de sede de ciência ou então na angústia do amor. E aí ele fala que com isso nós vamos transpondo os abismos, né? Abismos que nós
aqueles que ali estão assistindo a palestra, né? Eu acho que eu não estava lá. Não, eu tenho certeza que eu não estava lá. Em 1947, eu não estava lá, com certeza. Então, ele fala para esses que ali estavam, espíritos encarnados que foram conduzidos lá, e para alguns desencarnados. 80% eram encarnados, 20% desencarnados. E aí ele fala, né? Encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. O que é antolha? É que deseja. Esses espíritos que ali estavam, eles estavam no marco zero do caminho que eles desejam seguir para cumprir uma determinada tarefa, uma determinada missão, tarefa não é nem uma tarefa assim. Eles escolheram, eles têm uma sede de conhecimento sobre a ciência da mente humana. E eles têm desejo de conhecer mais e, com esse conhecimento, poder auxiliar. Eles estão no marco zero deste caminho que eles estão desejando seguir. Tá? Então, Eusébio começa falando isso. Eles diz que, apesar da vontade, a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora. Quer dizer, a vontade do próprio coração convertido em santuário de claridade. Claridade. Pode falar, Ju. Não, termina a sua colocação, Cássia, porque eu vou comentar um pouco antes disso. Então pode falar, depois eu volto aí. Tá. Tem uma passagem que me chamou muita atenção no quarto parágrafo, vai. Quando ele fala assim, naturalmente não podereis guardar plena recordação desta hora. Retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. Aí eu já comecei a pensar em um monte de coisa, né? Óbvio. Eu também, eu até marquei esse parágrafo também, Ju. Que, por causa, assim, uma das coisas que a gente mais ouve quando você começa a dar lecionar nos cursos básicos de espiritismo é: por que eu não lembro dos meus sonhos? Vocês falam que eu sonho a noite toda, que toda noite a gente desdobra, aí tem anos que eu não lembro dos meus sonhos e tal. E aí a gente passa algumas explicações. Mas essa explicação de Eusébio para essa questão eu achei muito interessante. Né? Eu não tinha pensado nisso ainda, não tinha encontrado na literatura. E como você, eu também não li esse livro. Então, para mim, está sendo uma descoberta capítulo a capítulo. Né? Então, eu estou curtindo bastante esse nosso estudo por causa disso, dessas descobertas. E eu não tinha pensado nisso. E no MEP, né, no Mediunidade, Estudo e Prática, que é a educação mediúnica, nós também temos muitos questionamentos por causa disso, por causa do desdobramento do sono, por que muitas vezes nós não lembramos, às vezes a gente fala, o grupo trabalhou em determinado local, estava todo mundo e fala, mas eu não lembro e tal. Então, esse mecanismo eu achei bem interessante. E tem um segundo pensamento que eu tive a respeito dessa fala. Na nossa casa espírita, nós tratamos muitos casos que são, vamos dizer assim, acontecimentos em vidas passadas que reverberam, né, atualmente, nessa nova existência. Existem vários nomes para isso. O que a Marlene Nobre ela utilizava era a manifestação da personalidade anímica. Né? E muitas vezes algumas pessoas chamam de ressonância do passado, níveis de consciência, os vários níveis da mente humana, enfim. É a nomenclatura. Né? Eu gosto muito desse termo, né? Manifestação anímica, manifestação da personalidade anímica, que eu acho bem cabível, assim, se cabe bem dentro desse contexto. Então, assim, se nós não temos, temos, como ele coloca aqui, nós temos muita dificuldade, nosso cérebro é incapaz de suportar problemas, assim, da gente conviver e lembrar de tudo
o que acontece no desdobramento, nessa outra vida, né? Ou essa vida fora da matéria, que ele tem dificuldade para conseguir processar tudo isso e viver bem. Imagina quando essa personalidade anímica, essa ressonância do passado começa a se manifestar. Um problema lá do passado vindo para nossas câmaras, vindo para a vida do assistido, né? E isso chega nas nossas câmaras. E a gente não entende a gravidade, né? Eu acho que é o importante desse estudo para a gente entender a gravidade de um caso como esse. Né? Às vezes a gente fala, é só mais um caso de ressonância, né? Mais um caso de personalidade anímica. E não é. Né? Como o Eusébio colocou muito bem aqui, nosso cérebro, né, mesmo a gente tendo noção da complexidade, né, do que é a encarnação humana, a gente tendo noção de que a gente já viveu várias vidas, mesmo para a gente é complicado. E essas pessoas que estavam aqui eram espiritistas, né, eram pessoas que eram ligadas ao espiritualismo e elas tinham certa noção da reencarnação. Imagina para assistidos que muitas vezes isso acontece e não tem a mínima noção. Chega numa casa espírita por causa de um amigo, por causa de um parente, por causa. E como lida com isso? Como falar com ele sobre isso? Como a corrente, principalmente porque nós aqui, a maioria de nós somos voluntários em correntes de auxílio espiritual, né, mediunidade, como a corrente vai lidar com isso? Né? Como a gente vai abordar, onde a gente vai ter, para onde a gente vai conduzir o assistido, né? Então eu comecei a pensar muito nisso, porque isso é uma questão, né? Eu vejo que é uma questão, uma limitação da própria máquina do cérebro, né? A máquina não tem capacidade disso, né? É muito difícil para ela lidar. Né? Eu não sei na questão do metabolismo, da anatomia, eu não sei. Mas a questão que o Eusébio fala aqui é que o cérebro, né, essa máquina, ela não teve capacidade, ou ela não tem capacidade para lidar simultaneamente com essas duas vidas. Né? Ele chama de deficiência, né, do cérebro. Então, ele não tem mesmo, pelo que eu entendi, eu também anotei esse parágrafo, é que ele é logo em seguida ao que eu tinha marcado antes. O que eu entendi, Ju, é que anatomicamente mesmo, né, não existe condições do cérebro estar fazendo assim a desassociação, digamos assim, de uma situação e de outra, de repente pode levar a mente a doenças mentais, não sei, não sei. Quem sabe, né, no transcorrer do livro, a gente compreenda um pouco melhor sobre isso. O que eu sei por experiência, inclusive própria, é que em determinada, isso também eu já li em algum livro, só que agora eu não vou me lembrar em qual, em determinadas situações da nossa existência, quando é necessário, a espiritualidade nos mostra lances de situações de outras existências para nos colocar de volta no caminho, digamos assim, né? Eu acredito até que talvez a gente tenha alguma reunião no plano espiritual, que o pessoal chama a gente lá para dar uns puxões de orelha e nos mostra, ó, tá vendo? Você fez isso, isso e isso, e agora você está trilhando esse caminho que vai cair de novo nesse mesmo erro. Então, assim, algumas situações de outra existência, sabe, de outras, eu já vislumbrei, mas sempre no intuito de me acordar, sabe, assim, de me chamar a atenção, de me orientar. Então, eu acredito que quando necessário, a gente, dependendo da situação, a gente até tem e traz algum resquício, né, durante o tempo acordado do que se vivenciou durante o sono. Mas é como ele mesmo diz, né? O envoltório carnal. Em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas.
É isso aí. Então, ele diz que nós não conseguimos, né? Nosso cérebro ainda não tem essa capacidade aí de estar. Enquanto milhões, ele ainda diz que enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajuste, milhões de outras deploram a própria derrota. No capítulo anterior, o André narra, né, que quando eles estão chegando lá no lugar, ele pensa assim a respeito dos milhares de pessoas que estão dormindo, enquanto alguns poucos estão ali naquele ambiente. Se eu não me engano, em torno de 2.000 pessoas, né, que estão ali assistindo. E ele fala, enquanto poucos estão aqui desfrutando deste momento. E esse desfrutar do momento não é que eram pessoas que foram escolhidas porque eram privilegiadas por algum motivo, não. Eu entendi que eram pessoas que estavam com a verdadeira boa vontade de realizar algo bom para ao próximo, ao coletivo. Não importa de que forma fosse, sabe? Eu entendi isso. Não eram só templos religiosos, mas eu entendi também que, pela minha percepção, que também ali podiam estar profissionais da área da mente, né? Que de fato estão preocupados em ajudar e amparar. Não importa de que meios a pessoa use para estar ajudando. E Eusébio, ele vai falando da falta de esforço que nós temos em nos transformar, em combater as nossas imperfeições e más tendências. Fala de como passamos tão facilmente de um estado de contemplação elevada ao fundo das paixões e materialidade, né? Então, e ele narra ali alguns trechos aqui na página, se vocês quiserem. Ah, antes disso, gente, deixa eu ler para vocês um pedacinho aqui. Desculpa, eu estou com um livro numa publicação muito antiga, como eu já falei, mas é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. É dizer, quantas vezes nós encarnamos e nas nossas atitudes infantis, buscando só os prazeres do momento, né? Desperdiçamos oportunidades valiosas de encarnação, de fazer o melhor para nós, para nossa evolução. E retornamos à pátria espiritual como se nem encarnado tivéssemos ficado, sem ter construído nada, né? Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres ínfima estofa. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Muitas vezes nos perdemos na nossa vaidade, na nossa arrogância, na nossa infantilidade espiritual, e ali ficamos estacionados durante muito tempo nas birras, né, infantis, como espírito eterno, perdendo a oportunidade de crescer e de aprender. Lá mais à frente, o Eusébio ainda diz o seguinte: chorávamos de comoção religiosa em Atenas. Aí é quando ele começa a falar a respeito de como nós saímos de um estado
de contemplação, de elevada, né? E tentando nos espiritualizar, e no momento seguinte nós caímos em abismos profundos de arrogância, de vaidade e de maldade também. E ele diz, entre tudo que ele disse, uma coisa eu destaquei aqui: chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Mesmo depois que Jesus ainda, né, estava ali, que Jesus estava ali, veio na Terra, e depois que Jesus trouxe toda a sua lição de amor e de perdão. Pode falar, Ju. Não, cara, eu achei interessante essa colocação do Eusébio, pelo seguinte: ele faz todo um contexto para dizer, olha, nós, como humanidade, sempre colocamos a contemplação do belo, a contemplação do evangelho, do amor, no exterior. A gente sempre trouxe isso fora, né? Tanto que minutos depois a gente fazia alguma atrocidade, né? A gente seguia ideias maravilhosas, falava sobre coisas incríveis, lindas, né? Pregava o evangelho, minutos depois a gente estava fazendo alguma atrocidade, alguma maldade, né? Aqui ele falou como humanidade, eu acho que isso é bem interessante, mas se a gente for olhar para dentro, né, uma coisa mais nossa mesmo, né, trazendo isso para o nosso convívio, nossa vida, né, cotidiana, às vezes a gente faz isso, a gente coloca tudo no exterior e o interior tá aquela coisa, aquela guerra, aquela, né, e para quem começa a entender e a descobrir o autoconhecimento, tem muito medo de se deparar com essas coisas, né, tentar entender o exterior para, olha, por que interiormente eu vou agir de outra forma? E eu vejo que o Eusébio, quando ele faz toda essa colocação, né, e aí a gente vai ver os pontos que ele faz nesse parágrafo, nessa palestra, é justamente isso. Nós, como humanidade, a gente sempre teve essa iniciativa de tentar fazer algo, mas esse algo é muito exterior. Ele não interioriza, ele não entra para dentro dos indivíduos, de nós. Eu acho legal ele usar essa palavra nós, né? Nós como humanidade. Né? Então, se percebe que ele tem essa visão mais ampla e é realmente difícil, não é uma coisa muito simples. Mas eu acho que é interessante, né, que essas palestras dos benfeitores, logo no início dos livros do André Luiz, elas têm muito a ver com aquele trabalho que vai ser realizado, né, durante o transcorrer do livro, né? Então, eu acho que a gente pode observar a partir de agora, né, do segundo capítulo, a gente pode observar isso, né? O que era o exterior e como estava o interior daquelas criaturas, né? Que vão ser assistidas, que vão conviver, que vão servir de exemplos, né? Então, a gente prestar bastante atenção nisso, porque o Eusébio chamou a atenção da gente para esses pontos. Eu acho que é bom a gente prestar atenção. Tem verdade tudo isso, Ju. E nessa palestra, ele vai falando desde antes de Jesus, né? Do comportamento que nós tínhamos desde antes de Cristo, e vai trazendo, conforme vai vindo a evolução a passagem dos tempos, né? Ele vai trazendo e mostrando para nós o quanto nós ficamos nessa gangorra, né, espiritual. O Ivan quer falar, pode falar, meu amigo. Justamente sobre esse aspecto, querida, que você está colocando e que o Ju colocou um pouco antes. Ele mostra que essa escada é uma crescente. Desde lá atrás, com Krishna, quando lá no Oriente Antigo, ele já começava a falar em imortalidade da alma.
E isso vem caminhando, passa por Buda, passa pelos egípcios, passa pelos hebreus, ou seja, faz muito tempo que a gente já está recebendo o que a gente precisa para começarmos a adotar a prática do que a gente chama, inclusive, em autoconhecimento, que você sabe, você dá a orientação para nós, que é a questão do espiritismo por dentro, não apenas a religiosidade por fora do encantamento, das vestes, dos ritos, mas, acima de tudo, isso processado dentro de nós, nas nossas atitudes, né? Exatamente, Ivan. E ele faz mesmo essa colocação a respeito disso, da fé emparedada, né? De que o nosso crescimento, isso que nós precisamos ter vivo em nós, nós não vamos alcançar dentro de paredes, né? Ela tem que ser exercitada, ela tem que ser além. Não é que nós não devemos seguir uma religião, ir a um templo religioso, seja ele qual for, aqui para nós somos todos espíritas, então, não que não devemos ir à casa espírita, não que não devemos assistir uma palestra, não que não devemos tomar um passe, aplicar um passe. Óbvio que sim, e nós necessitamos disso para nos manter vivos, assim, né? Nesse exercício da nossa fé. É o contato com outras pessoas, né? Que nos estimula, como diz lá no começo, né? A Antônia, né? Nos impulsiona a ir para frente, seguir, né? Nessa boa vontade. O contato, é a troca de ideias, é comungar de pensamentos semelhantes, né? Isso é muito bom, isso nos fortalece, isso nos anima. Porém, ela não pode ficar somente circunscrita ali naquele ambiente. O que a gente vivencia ali, o que a gente aprende ali, é trazer aquilo para fora daquele ambiente. E ele diz muito assim, que nós temos que deixar trazer a luz que brilhar em nós, né? É essa luz que vai nos iluminar nessa trajetória aí. É a transformação interior de cada um, é a boa vontade viva, né? Essa fé, quando fala assim de fé viva, eu acredito muito que seja isso. Eu entendo uma fé viva como o quê? É saber usar aquilo que a minha religião me traz para o meu crescimento e o que eu posso fazer pelo outro, né? Então, assim, ele ainda diz assim, né, que à toa Jesus nos orientou a buscar o Pai em nosso íntimo. Quer dizer, Jesus nos orientou. Eusébio veio falando desde tempos bem antes de Cristo, do comportamento que nós tínhamos, que o Ju e o Ivan já falaram, e eu também. Veio falando. Jesus veio, pregou para nós ouvimos e não demos importância. O livro foi publicado em 1947, nós estamos em 2022, né? Meados de 2022, e ainda estamos tentando entender tudo que está escrito aqui. Mas vamos em frente. Levamos e expandimos o egoísmo, a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos ao triste resultado de nossas obras. Eusébio vai fazendo toda essa analogia aí, né, das atitudes humanas de lá para cá. E ele fala muito ele fala também sobre o combate a doenças graves, né, que existia na época, que o ser humano ele estava conseguindo combater a febre amarela, combater a varíola, a cólera, estava descobrindo, trabalhando ferreamente ali para descobrir a cura para a lepra, para a tuberculose na época, ainda não tinha, hoje nós já temos. O combate ao câncer, hoje a gente já se sabe assim que vários tipos de câncer podem ser combatidos e serem curados. Então, assim, olha o quanto que a mente humana, a inteligência humana alcançou nesse tempo todo que existe. Olha o quanto, na época que foi escrito o livro, não existia o que nós temos hoje aqui. Imagina se a gente pudesse assistir uma preleção de Chico
assim, igual nós estamos aqui, se ele hoje tivesse encarnado, nós poderíamos estar assistindo na nossa casa as preleções do Chico. Então, vejam só, o quanto que a mente humana conseguiu conquistar em matéria de inteligência, de conhecimento. Porém, o conhecimento de si, o conhecimento da sua alma, dos seus verdadeiros valores, a transformação desses valores, nós ainda estamos engatinhando. Porém, eu considero que nós que estamos aqui agora tentando entender e aprender com os livros do André, como aqueles que estavam ali assistindo a palestra, claro, guardadas as devidas proporções, né? Mas se nós estamos aqui, estamos lendo tudo isso, alguma razão existe para isso, né? Não é à toa que nós estamos aqui. Nós temos já em nós o desejo, a antolha, né, de querer melhorar. E aí, na página, bom, na minha, na página 29, gente, aí em vocês eu não vou saber. Ele diz assim: existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre, o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Olha o quanto de depressivos existem no mercado. Olha o quanto de pessoas que tomam depressivos. Olha como nós, seres humanos, estamos doentes da mente, doentes da alma, das nossas emoções. Nós não conseguimos lidar com as nossas emoções. Nós conseguimos, o ser humano conseguiu achar cura para muitas doenças, porém, para as emoções, ainda está engatinhando. Mas graças a Deus que hoje já existe um tanto de pessoas comprometidas em querer auxiliar, em querer ajudar. Quando, há 50 anos atrás, se ouvia falar de transformação pessoal de uma forma tão abrangente como se ouve hoje em dia. Se você assistir uma palestra, uma preleção de algum pastor evangélico, você vai ver que durante um pastor sério na sua conduta, tá? Porque nós temos o Cláudio Duarte, que é muito, né, divertido, porém ele é sério no que ele faz. Então, se você pegar uma preleção, se você pegar uma palestra de um pastor de uma igreja evangélica, ele vai falar sobre autoconhecimento, sobre transformação pessoal. Se você for em uma igreja católica, tem muitos padres, ou mesmo que não vá, que assista pela televisão, muitos padres falando a respeito do autoconhecimento, da transformação pessoal. Você vai em um templo budista, você assiste uma palestra de um monge budista, ele fala muito sobre isso, né? Mesmo porque eles são reencarnacionistas e eles acreditam que você deixará de reencarnar o dia que você atingir a iluminação espiritual, né? Então, é a transformação espiritual, a iluminação é a transformação. Então, se você pegar religiosos sérios, ou então pessoas que cuidam, que tratam da mente humana, eles falam muito a respeito disso, da transformação que nós necessitamos ter. Aí ele ainda diz assim: esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, e não vos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Então, ele não desintegra só, aqui diz assim, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Então, não é só o corpo físico que adoece. Em perispírito, nós também adoecemos. Adoecemos mentalmente, adoecemos gravemente até. Pode falar, Ivan.
Só para Abre o citar o abre. seguinte, esse nosso livro aqui, no momento, ele acompanha praticamente para e passo o que é dito no Evolução em Dois Mundos. Saiu recentemente, eu até comentei isso com o Ivens, um livro chamado Psiquiatria Iluminada. No primeiro capítulo, lá atrás, nesse livro, quando vocês leram o preâmbulo do livro, ele falava que essa é a proposta do estudo desse livro. Que a gente crie todo um caminho para que essas doenças mentais, que não são só da psiquiatria, mas também da sociologia, da psicologia, essa mudança de comportamento é fundamental e necessária. E quando ele fala aqui que não só os patrimônios celulares da vida física, no livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver que quando a gente fala em patrimônios celulares, no fundo, nós estamos falando basicamente na questão vibratória, das vibrações. As células se moldam a partir do nosso pensamento ao longo de toda a vida carnal nesta encarnação. Então, o que ele está colocando, quando ele diz assim, esse antivórtice, o da alienação mental que não nos desintegra só patrimônio celular, ou seja, ele está indo já mais longe, o tecido sutil da alma, o perispírito começa a se modificar a partir dessa proposta de mudança para digamos assim, para uma sutileza maior de nossa existência enquanto encarnados. Porque desencarnado, a gente vai chegar lá com aquilo que está aqui, né? É muito legal acompanhar os dois livros ao mesmo tempo, eles se completam demais, viu? Obrigado aí. Pode falar, Ju. É só um complemento a essa observação que eu também fiz, mas eu achei muito interessante que logo no início deste parágrafo, o Eusébio ele fala assim, vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas assemelham-se a estranhas veredas, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Então, o que o Eusébio está falando aqui? Parece que nós, como humanidade, quando toda a nossa história, a gente estava, sei lá, não estava consciente, não estava com essa consciência do evangelho que nós temos hoje, graças ao empenho de muitos benfeitores da espiritualidade, né, inclusive do próprio mestre, mas a gente percorreu um caminho muito doloroso como humanidade. E este caminho, assim, a irmã, ela fala muito sobre isso, né, que o orgulho e o egoísmo foram colocados lá nos primórdios para o bem. E o que a gente fez? Eu não consegui parar de pensar que a gente trabalhou como duendes alucinados com esses sentimentos, com essas emoções, com essas potencialidades. E por causa disso, né, como o Ivan colocou muito bem, estes sentimentos, eles vão ferir as células físicas, mas principalmente o que ele fala aqui, tecido sutil da alma. Né? Então é tão mais difícil tratar a alma. Eu imagino, né, que hoje em dia assim, a gente tem muitos recursos para tratar o corpo físico de várias formas, mas a alma, os sentimentos, é tão mais difícil de tratar, e a gente percebe isso dos assistidos chegando na casa espírita, né? Então, assim, é todo um trabalho em conjunto, né? Aquela coisa que o Eusébio está colocando essas palavras, né? Construindo isso, e a gente, como corrente de auxílio espiritual, a gente tem que pensar, olha, a parte física, lá os médicos, os enfermeiros, eles vão trabalhar, né, regular os hormônios, regular todo o funcionamento do corpo físico. Nós vamos ter um trabalho bem mais árduo, que é emoção. Quantos dos assistidos que chegam às nossas casas, né, às nossas câmaras de auxílio espiritual, que não são doentes da alma, mas que não percebem que a causa dessas doenças é manifestação direta dos sentimentos e das emoções. Né? Quantos não percebem isso? Né? Quantos eles não percebem que é a mente dele mesmo trabalhando contra
o bem-estar dele contra a saúde, contra a vida dele. Então, o nosso trabalho vai ser um trabalho, né? As casas espíritas já fazem isso há muito tempo, é um trabalho que eu considero muito exaustivo, né? Presenciando o dia a dia nas câmaras de auxílio espiritual, a gente percebe o quanto é difícil. Quando o assistido se dedica, quando o assistido vai, tenta entender e começa a colaborar, a gente vê assim uma transformação quase como um milagre, né? Mas quando o assistido não é totalmente arredio, ou vai muito no, eu preciso fazer isso, mas eu vou dar só um passo essa semana, não vou fazer mais. A gente percebe que isso se estende por meses e muitas vezes por anos. Esse auxílio, a espiritualidade atuando, a gente orientando. Então eu vejo essas palavras do Eusébio com muito cuidado, porque ele está colocando, tem todo um processo, né, de muitos anos, de muitos séculos para a gente tratar. É verdade, Ju. Eu estava mesmo pensando a respeito dos vários casos que a gente atende nas nossas correntes e que quando a pessoa chega, vamos pegar assim uma pessoa que está sofrendo de uma obsessão, existe ali um espírito do passado dela que está ali prejudicando, mas a pessoa está num bom combate, a pessoa está ativa, a pessoa está se esforçando. Gente, em pouco tempo a gente consegue, né? Junto com a espiritualidade, a socorrer esse irmão, né? E esse irmão é conduzido, e o assistido fica bem, tem alta da desobsessão, aí a gente orienta, se ele tiver vontade, né, de participar, de aprender, de querer participar de cursos, enfim. E a pessoa segue, assim, bem. Alguns até somem depois da casa espírita, porque ficam muito bem e segue a vida deles, tudo certo? Mas tem alguns que é como o Ju falou, estende-se por meses. Chega um momento que o encarnado não tem obsessor nenhum, mas a mente dele, as emoções dele, ele está tão doente da alma que a gente não tem muito o que fazer. A gente orienta a procurar a ajuda de um profissional da área, a gente orienta a assistir às palestras, a gente orienta a fazer curso de autoconhecimento, mas se não tiver a firme vontade de melhorar, não vai, não vai. Bom, em planos de sofrimento próximos à crosta, choram amargamente milhões de homens e mulheres que abusaram no concurso dos bons. Displicentes e recalcitrantes esquivaram-se de todas as oportunidades de acender a própria luz. É o que nós estamos falando agora, né? É uma existência que está deixando, não está querendo ter o bom combate, como no próprio Evangelho Jesus nos orienta a combater o bom combate, e o bom combate é senão conosco mesmo, para vencermos as nossas limitações, as nossas más tendências, e buscarmos esse crescimento, buscarmos aprender a acender a nossa luz, não ficar só indo pela luz do outro, esperando que o outro faça, que o outro nos socorra, que o outro ore por nós, né? Que o outro faça por nós. Você vai na casa espírita, ora por mim, coloca meu nome lá. Tem tratamento? Então vou fazer o tratamento. Mas eu não posso ir na casa espírita. Para mim é muito difícil, não consigo ir, né? Então, é o quê? Abusar dos bons, né? Isso a gente vê demais. E quantas vezes a gente está com preguiça e depois que vai é tão bom, é tão gostoso, a gente volta renovado, não é verdade? Então, na página 30, ele diz o seguinte: procurais convosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra, quer dizer, que nos impulsiona, né? Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamai asas para os surtos sublimes.
tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Quer dizer, aí ele já está falando a respeito disso, dessa vontade, já começando ali no marco zero da jornada, né? Essa pequena vontade que está ali despertando, né? Nascendo em nós. Indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Gente, quando eu estava lendo tudo isso, eu estava pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada, né? Não estou fazendo nada, esse povo está lá assistindo uma palestra para ajudar, né, os outros a, né, trabalhar a mente humana. Eu falei, gente do céu, eu não estou fazendo nada, não faço nada. O que eu faço? Faço nada. Aí ele coloca, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos, né? Semana passada eu falei a respeito de tentação, né? A última tentação de Cristo. Então, assim, nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós temos pensamentos ruins, bom, pelo menos eu tenho, tá, gente? Se vocês não têm, parabéns, e que inveja. Outro pensamento ruim, porque a inveja dizem que não é boa. Então, mas a gente tem pensamentos ruins a respeito de nós, a respeito de outros, a respeito de situações, a gente tem uma descrença, a gente tem uma fé muito pequena, a gente se desespera por nada, por tão pouco, né? Então, a nossa fé é muito ínfima, muito pequena, muito nada. Não é ainda do tamanho de um grão de mostarda. E ele fala a respeito disso, que é impossível a gente progredir se não for na luta do dia a dia, né? No combate que a gente tem que ter todos os dias. Os padres e alguns pastores usam muito a palavra santificar, né? Nós precisamos nos santificar, mas eu acredito que eles querem dizer o seguinte, ter atitudes que alguns santos, alguns espíritos mais esclarecidos que passaram pela Terra tinham, né? Que são atitudes que demonstram uma vontade firme de melhorar. Então, nós temos que combater essas nossas más inclinações, essas nossas más tendências, a tudo isso que nós estamos há séculos cultivando, que nós estamos há séculos alimentando. Então, agora nós temos que deixar passar fome essas nossas atitudes para que a gente consiga transformá-las. Necessitamos elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, libertarmos-nos da vaidade, do personalismo, para que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. É a humanidade que deve elevar-se de forma geral. Então, assim, que eu entendi, tá? Nessa parte aqui, que ele está falando. A transformação do planeta, ela vai acontecer, sim, mas ela só acontecerá a partir do momento que todos estiverem transformados, que estiverem nesse bom combate, nessa transformação, porque ele fala, é a humanidade que deve elevar-se, né? Então, nós precisamos nos elevar, nós precisamos desse crescimento, dessa transformação de fato. Aí ele diz assim, a porta divina não se abre a espíritos que se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai. Deu uma travada aí, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Oi, Ju. Estamos sim, Cássia. Eita. Acho que a minha internet está ruim. Está ouvindo, Ju? Estamos te ouvindo, Cássia. Sim, estamos te ouvindo.
Então, ele diz assim, a porta divina não se abre a espíritos que serão divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos 1000 obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros, que sentes a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade, que se esforçam por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusiva como fim? Ele pergunta. Então, assim, ele está ali dando uma injeção de ânimo, sabe, na nossa pequena vontade. Ele está, gente, por causa da minha internet, está me deixando na mão. Até me perdi aqui agora, por ver que a internet está ali bagunçando a nossa aula. Jesus não atingiu os cumes da ressurreição. Eu acho que a Cássia caiu lá. Bom, pessoal, faltam 6 minutinhos, né? A Cássia, pelo que eu percebi, que ela já estava quase chegando ao fim, e lembrando que essa nossa última aula, nós vamos entrar no período de férias de 30 dias, tá? Então, mês de julho, a gente vai tirar um período de férias, em agosto, a gente retorna para o capítulo 3. Alguém tem alguma coisa para pontuar destes pontos que a Cássia ainda não passou? Nós temos 6 minutinhos para isso, né? Se vocês quiserem, 5 minutos, se vocês quiserem comentar alguma coisa, enquanto a Cássia volta, ou a gente conversa aqui, tá bom? Posso começar então, tá? Se vocês permitirem. Tem duas passagens interessantes aqui que eu achei mais relevante, né, no texto, que a primeira delas é quando ele fala assim, ó, o Eusébio fala, sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Isso é uma coisa que a gente vê na nossa vida, assim, eu falo por mim, né? Nossa, mas eu fui tão bondoso, eu me melhorei bastante, eu já não faço mais não tem mais aquele comportamento doentio, aquele comportamento viciado que eu tinha antes, e só por causa disso eu já acho que eu tenho alguns direitos, né, como herdeiro do Pai no banquete divino. Mas eu achei muito interessante essa pontuação do Eusébio, que é liquidar os compromissos humanos. Né? E a gente sabe quais são os nossos compromissos, né? A gente sabe, basta olhar para dentro da gente, né? Porque os espíritos já responderam para Kardec que a lei divina está na consciência. Então, quando a gente olha para dentro da gente, a gente sabe que a gente não está muito alinhado com a lei divina. Então, estes compromissos humanos é quando eu consegui alinhar a minha existência às leis deixadas por Deus. Né? E eu acho que isso transformará, assim, vai transformar a vida em uma coisa muito harmônica. E o outro ponto que me chamou muita atenção é lá no final de tudo, quando o Eusébio já terminou a palestra, está conversando com o André Luiz, e ele fala, ser feliz. Isso me chamou muita atenção por causa do livro Paulo e Estevão, onde Jesus, lá no final, fala para Paulo de Tarso, ser feliz, Paulo. Então, isso para mim foi, assim, quando terminou esse capítulo com essas palavras, eu falei, olha, a gente vai esperar grandes coisas deste livro, porque com certeza usar uma palavra forte, uma expressão forte como essa é muito importante. A Cássia, enquanto você caiu, eu falei para o pessoal para a gente pontuar
nesse finalzinho, aquelas coisas que chamaram a atenção para a gente nesse capítulo. Eu pontuei duas, né, essa que você acabou de ouvir, da expressão de Jesus a Paulo, né, no maravilhoso livro Paulo Estevão, e agora eu pontuei também aquela coisa, sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Tá? Mas o pessoal também vai ter que comentar bastante coisa aí. Julinho, logo após a expressão ser feliz, Eusébio vira a Calderaro e fala assim: dado ensejo, leva ele para o serviço de assistência nas cavernas. Ele deixa o André Luiz amarrado. Depois de toda a orientação que ele faz, ele vai mandar lá para o fundão do abismo para o André poder desenvolver. Isso aí, para mim, está em expectativa, tá, Ivan? Eu ainda não li o capítulo 3. Eu li o capítulo 2 porque eu estou aproveitando para estudar junto, né? Para a gente estudar junto aqui. Então, eu estou retirando o máximo de informações a cada capítulo, mas aí a gente discute juntos. Mais alguém gostaria de dizer suas impressões do capítulo, gente? É bem legal, é importante. Ô, Cássia, bem que o Juliano falou ali, né, quando ele fala, né, para a gente vivenciar né, a fase da construção, né, a fase da construção, e para isso a gente precisa, como o Juliano também tocou, e o doutor Ivan, adaptação às leis divinas, a nosso papel, bem, né, esse entendimento aí de vocês. Obrigada. Eu também pontuei essa parte, sabe, Rose? A nossa aceitação à lei divina, né? O quanto nós tentamos impor a nossa vontade a Deus, né? A gente quer mandar em Deus, falar para Ele o que a gente necessita, né? Porque é o que nós desejamos, né? E não o que a gente necessita. Mas aí na nossa mente, na nossa infantilidade, a gente acha que é o que a gente necessita. Mas não é o que a gente está querendo. Então, por fim, é isso, como já eu também tinha escrito isso, né, pontuado essas partes que o Ju falou e que o Ivan falou, de que Eusébio, então, deixa o convite para que André vá participar lá dos trabalhos nas cavernas e assim, me chamou também a atenção ser feliz, né? Eu, quando desejo parabéns para alguém quando está de aniversário, eu sempre falo, seja feliz, porque é tão importante a gente ser feliz, né? É muito bom a gente conseguir perceber a beleza nas coisas e, através dessa beleza que a gente observa, descobrir a felicidade em nós. Porque muitas pessoas acham que ser feliz é não ter problemas e ter todos os desejos realizados. E não é. Mas é isso. Por fim, Eusébio se despede e vai, deixando ali o convite para André. Acabamos. Desculpa a falha aqui na internet, gente, mas morar na roça tem dessas coisas. Acontece, Cássia. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, gente?